Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. A nossa reunião marca aquele encontro semanal tão especial para todos nós, onde nos reunimos para estudar a doutrina espírita, a obra básica, a partir do Livro dos Espíritos. Obra que foi editada em Paris no dia 18 de abril de 1857. Nós gostaríamos de iniciar o nosso trabalho abraçando a todos os nossos amigos da rede Amigo Espírita, os companheiros que se encontram também acompanhando a transmissão pela Rádio Brasil Espírita de Maceió, a todos os companheiros da FEAC que acompanham a transmissão através do site oficial da casa, www.feac.org.br. Nós abraçamos aqueles que estão acessando, logados na conta do Google, transmissão do YouTube e também a transmissão que é feita pelo Facebook. Nós temos 2 chats que atuam o pessoal, né, através do chat de uma forma muito intensa, e nós temos a Denise aqui, trabalhadora da casa, que fica responsável por moderar, trazendo perguntas e participações do pessoal da internet. Alguém vindo à casa a primeira vez? Não, né? Tá todo mundo aí já é de casa, né? Mas mesmo assim, sejam todos bem-vindos. Bom, gente, nós vamos dar continuidade, portanto, ao estudo do Livro dos Espíritos. Na última semana, nós trabalhamos a questão 152. Ela está inserida no 3º capítulo da segunda parte da obra, que é intitulado Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. A questão 152, ela tem ela trata da individualidade da alma após a morte. É um texto longo que nós trabalhamos vários aspectos dele na última semana. Eu não vou fazer a leitura para que não fique muito cansativo para vocês. Nós vamos trabalhar a questão 153 hoje em diante. A nossa pretensão é chegar até a questão 155A. E o tema de hoje é uma pergunta. É dolorosa a separação da alma do corpo? É dolorosa essa separação? Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura da questão 153. Nós sugerimos que aqueles que estão vindo semanalmente, que façam a leitura um dia antes, criem uma situação de um vínculo com a reunião, uma sintonia, porque com certeza a gente, quando chegar aqui, a gente vai ter uma visão um tanto quanto mais ampla, para inclusive poder tirar dúvidas. Kardec formulou assim os espíritos. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Resposta. A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Partindo do princípio que eterno é o que não tem princípio e que não tem fim, não é verdade? Então, a vida do espírito é eterna no sentido de que ela não vai começar quando ele desencarnar, porque ela já existia antes. E ela não vai cessar porque o processo do progresso, ele é infinito. O espírito é imortal, o espírito não é eterno. Eterno só o é Deus. Porque Deus não foi criado. O espírito foi criado.
Se Deus não foi criado, ele não tem princípio. E nem tem fim. O Espírito foi criado por Deus. Então ele teve um princípio. Mas ele não tem um fim. Então o correto é dizer que Deus é eterno. E o Espírito é imortal. Ficou claro? Alguma dúvida? Bom, isso é filosofia? É. É um princípio doutrinário? É. Portanto, a gente está falando aqui de crença. Mas a crença espírita é uma crença que se fundamenta na lógica, no razoável. Por mais que existem alguns aspectos que para nós ainda são inteligíveis, são incompreensíveis. Nós não temos como discutir a natureza divina. Nós não podemos ainda discutir Deus. Porque não temos, nos falta sentido. É uma afirmativa dos benfeitores da vida maior. Então, nosso propósito é estudar o Espírito. Porque estudando o Espírito e estudando a matéria, a natureza, nós vamos angariando sentido para nos aproximar um pouco mais das reflexões sobre Deus. Fiz-me claro? Estude a obra, que a obra nos remonta ao Criador, aquele que fez a obra. Então, quanto mais a gente estuda, por exemplo, a natureza, mais a gente vê o tanto que ela é perfeita. E isso nos remonta a Deus, que é o Criador. Porque eu não posso pensar, não é razoável pensar que um efeito seja inteligente, sendo que a causa não seja inteligente. Pegaram lá? Então, a maioria dos cientistas operam em bases geralmente racionais, pragmáticas. Mas a grande parte deles vai chegando no final da vida, vai chegando na conclusão de que atrás da matemática da ciência humana existe uma matemática divina. É impossível pensar que nós somos efeitos de um caos. O caos ainda é apenas expressões do inexplicável. Mas para que haja um efeito que seja inteligente, como a razão humana, como o ser humano é divino nos seus princípios, é extraordinário a estrutura fisiológica, o instinto, e aí vai. Que a gente imaginar que nós somos obra de um acaso. Pegaram aí? Nós estamos trabalhando para evoluir. Nós estamos cada vez mais potencializando o que é divino dentro da gente. Nós estamos criando habilidades para lidar com esses potenciais. Para quê? Se nós não somos imortais. Se nós não vamos continuar a vida além túmulo. Para quê? Nós vamos criar habilidade apenas para arrumar emprego e ganhar din-din? Se estabelecer na sociedade? Isso é um raciocínio que não atende mais. Não atende ao bom senso. Para que seguir um caminho do bem? Se tudo vai acabar amanhã. Tanto para quem seguiu o caminho do bem, para com aqueles que seguiram o caminho do mal. Atualmente se discute aí na sociedade que os homens estão lutando para provar que vale a pena ser honesto, que o crime não compensa. Isso é uma discussão da sociedade. Que o crime não compensa, isso é uma coisa que a gente já aprendeu há muito tempo. Por que se discute tanto esse assunto na atualidade? É porque os homens esqueceram desse assunto e transformaram a vida num procedimento puramente mortal, material. Então, eu pratico o crime porque até tem impunidade na Terra e não existe punição divina. Então eu faço. Aí o indivíduo perde o medo, perde o limite. Pegaram aí? Então, na realidade,
se a gente não tem uma visão imortalista, se nós não trabalhamos esse lado espiritual, hoje em dia está muito simples você driblar até a própria justiça humana, não está? Porque o que a gente está vendo aí é que a própria justiça nos deixa abismado com algumas resoluções dessa justiça. E o anseio das pessoas é esperar que a justiça humana seja perfeita. E ela não é. Ela é tão falha quanto qualquer discurso, qualquer preceito filosófico, doutrinário que se discute aqui na Terra. A justiça dos homens está em processo do progresso, como a ciência humana está progredindo também. Então não busque perfeição lá fora, porque ela é utópica. A gente vai se decepcionar. Não busque a perfeição nos homens, porque eles são seres que estão em processo de aprendizado. Pegaram aí? Aonde todos nós seremos julgados pela própria consciência. Não existe um julgamento que vai determinar o comportamento de todo mundo, a não ser nós mesmos diante dos embates da vida. Então, se nós vivemos em família, quando desencarnar, cada um vai enfrentar a sua realidade espiritual. O que fez? Quais foram as obras? Então, quando a gente chegar no mundo espiritual, nós vamos viver obrigatoriamente um processo chamado exame de consciência. O que a gente poderia já começar a fazer aqui na vida, encarnados. Se a gente começa a investir nesse sistema de avaliação do nosso comportamento com vistas a aprimorá-los, nós estaremos dando um passo muito importante para que o grande futuro não seja tão doloroso. Então, ficar se enganando aqui é estar assinando um termo que vamos um dia ter que responder por essa escolha ilusória aqui da Terra. Por quê? Uma coisa que ninguém consegue é driblar a verdade divina. Por isso é que Jesus disse que nada que está oculto vai permanecer oculto. Tudo há de se revelar no momento oportuno, na hora devida. Então, voltando, o corpo morre e a alma retorna à vida eterna. A questão 153A, Kardec questiona assim: não seria mais exato chamar, abre aspas, vida eterna, fecha aspas, a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não têm mais provas a sofrer? Olha que pergunta extraordinária. Vida eterna, então, a gente não pode se referir apenas aos espíritos puros? O que o Kardec está tentando discutir aqui para nós? Que os espíritos puros, eles não precisam mais de reencarnar. Não tem necessidade de reencarnar. Porque a reencarnação, ela objetiva o progresso humano, da raça humana. Então, não pensem que tem espírito puro encarnado entre nós, porque não tem. Não tem. Espírito puro aparece por aqui nos milênios. Qual que é a referência de espírito puro que passou aqui na Terra? Jesus. Tanto que a capacidade, a desenvoltura, a envergadura, a competência moral, espiritual dele é tão extraordinária que ele dividiu o tempo. Antes e depois. Antes e depois de Jesus. Então, para muitos, Jesus foi um filósofo. Para outros tantos, ele foi um grande líder religioso. Né? Para outros, ele foi um sociólogo. E cada um vai pintar o quadro de acordo com como pode. Mas, na realidade, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade. A questão 625 do Livro dos Espíritos. Né? Extraordinária essa questão para a gente refletir sobre ela. Né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Guia
e modelo. Não se limitou a perguntar qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia. Kardec era pedagogo. A pergunta dele é completa. É guia e modelo. Porque guia, você pode ter guia de todo tipo. O médium, por exemplo, tem um guia. Todos nós temos um guia. Você reencarna com um projeto extraordinário de evolução. Existem espíritos que se comprometem com a sua evolução. Portanto, passam a te assessorar. Então, quando a mamãe e o papai recebem um espírito, ele está chegando ali com um séquito. São vários presentes. Existe um planejamento, tudo calculado, até a hora de nascer. Sabiam disso? O dia certo. Até para estar dentro de um circuito que eu não vou entrar muito no mérito dele, mas tudo muito minuciosamente mapeado. Não vou entrar não, porque senão daqui a pouco o povo empolga no misticismo. Mas existe esse projeto, certo? E esse projeto envolve, então, mãos e corações que ocupam cargos. Desde os coordenadores até os operários. Não é, Casalberto? Então eu estou importante. Então quer dizer que eu cheguei aqui com... se você é uma pessoa importante. Só você que não acha... Só você que se desmerece. Você foi criado por Deus. Veja a importância disso. Mas não é para você se sentir importante vaidosamente e cair amanhã. Não é nesse sentido. A definir que você precisa de valorizar a sua vida, porque ela é importante. A sua conduta, o seu papel, além de ser importante para você, no que remonta ao seu crescimento, ele também expressa estímulo para aqueles que estão do seu lado. Como as nossas quedas também. Pode ser material de aprendizado para quem nos observa, como também pode ser elementos de inspiração para quem nos acompanha. Para cair junto com a gente. Pegaram lá? Isso é muito interessante. Por exemplo, agora temos espíritos aqui presentes. E eu tenho um médium aqui que percebe. Percebe os espíritos presentes. Aqui nós temos uma assembleia de espíritos nas mais variadas condições. Tem espírito aqui que nem sabe que está desencarnado, sabia? Na casa de vocês costuma ter até frequentadores. Não sabe que desencarnou, não. Mas viu a porta aberta, entra. Mas eu não vou deixar vocês preocupados, não. Mas aqui nós temos espíritos que não sabem que desencarnaram. Tem espíritos que estão em tratamento, porque aqui é um hospital. Não acredito, não. Mas não tem problema você acreditar ou desacreditar. Eu estou afirmando porque tem. E você não acreditar não vai invalidar o que existe. Como se você falar que não acredita no sol, o sol vai continuar aquecendo e promovendo a sua vida. A realidade espiritual independe da nossa crença. Ela é fato. E ela se revela à medida em que nós necessitamos de receber essa revelação e nos fazermos merecedores para tal. Por isso é que 99%... Não, eu vou diminuir. Vou aumentar, aliás. 90% da humanidade não acredita, graças a Deus, porque não tem condição de compreender. Então é melhor negar. Ou então afirmar que é coisa de louco. Entenderam o que eu quero dizer? Imagina se vocês começarem a enxergar os espíritos presentes. Pode ser que muita gente nem volte aqui semana que vem. E pode ser também que venha até caravanas do interior para ver os espíritos aqui. Só que não é assim que funciona. Porque para vê-los nós temos que nos capacitar. Pegaram? Ou então nós temos que entrar debaixo de muita dor para registrá-los. É o caso dos médiuns. A maioria dos médiuns são almas torturadas. São almas decaídas. Que recebem a oportunidade de serem médiuns, para que, vendo os espíritos, a gente começa a dar jeito no caminho. E começa a entender que nós precisamos de servir. Porque é servindo é que nós começamos a gravitar em torno do amor de Deus.
Não, diferentemente quando a gente só pensa em nós mesmos. Nós nos distamos, nós nos desconectamos da vontade de Deus. Não que esteja errado preservar, lutar pelas aquisições. Não é nesse sentido. Eu estou falando no sentido egóico. Eu penso em mim e que se dane o mundo. Quando assim eu penso, eu estou criando um circuito chamado antissistema, que vai me trazer dor. Diferentemente quando o indivíduo fala assim: Senhor, eis-me aqui, o que queres? O símbolo maior dessa expressão está em Maria Santíssima, quando Gabriel, simbolicamente o Espírito Superior, se apresenta para ela e define uma missão. Maria Santíssima disse: eis aqui a serva, a escrava. Olha que extraordinário. Ela não falou assim: estou aqui, conta comigo, junto e misturado. Não. A dignidade. Estou aqui, Senhor, o que queres? Faça de mim a sua serva. Isso é tão sublime, porque nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 34, a seguinte afirmativa: aquele que comete pecado é servo do pecado. Então nós vamos compreendendo, por exemplo, Paulo faz um belo estudo, por circunstância casual. Nós trabalhamos esse estudo ontem, no trabalho que a gente faz ao vivo, transmissão ao vivo, estudo das cartas de Paulo. Eu peço que celulares sejam desligados, por favor. Então, Paulo fala para nós desse assunto na sua epístola aos Romanos. Quando ele diz assim, ele encerra a epístola aos Romanos, porque ele faz todo um tratado sobre esse assunto, dizendo que o salário do pecado é a morte. Vou retornar. Quem comete pecado é servo do pecado. O que é pecado? Não é aquelas coisas que você pensou, não. Que aí é uma questão de conceito. O pecado aqui, na realidade, é o símbolo do desvio. O Paulo de Tarso, estou reproduzindo um pouquinho do estudo de ontem. O Paulo de Tarso, no final do Livro dos Espíritos, ele tem uma bela mensagem que é referente à questão 1009, quando Paulo de Tarso envia uma mensagem dizendo o seguinte: gravitar para a unidade divina é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, são necessárias 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas: o pecado, que eu vou traduzir agora como 3 coisas que eu vou designar como pecado. Olha o que é pecado. Não é comer a maçã, não. Tá? O pecado é a ignorância, o ódio e a injustiça. Isso é o pecado. Isso é a conspurcação. Quer que repete? Ignorância. É um impedimento da caminhada. A ignorância, ela transforma pão em pedra. A ignorância faz da flor espinho. O néctar se torna veneno. Isso é ignorância. O ódio. O ódio é operacionalizar com forças desequilibradas. Esse é o ódio. Orgulho. Ferido. E a injustiça? A injustiça transforma a nossa caminhada numa jornada cheia de escolhos, de impedimentos. Pegaram aí? Nossa evolução propõe para que nós gravitemos. Olha o que o Paulo está dizendo. Gravitar. Fazer uma órbita em torno de algo. O elétron em torno do núcleo. É isso? Aqui ele está falando que a nossa evolução se dá quando nós gravitarmos
em torno, não é, da unidade divina. O que ele está dizendo? O que é unidade divina? Não vou estratificar, não vou fazer estudo de unidade, de dualidade, trindade, que eu vou confundir vocês. Mas eu já lanço a semente para estudarem. É você operacionalizar, de uma forma simples, é você operacionalizar em torno do bem. O bem que você concebe, que é diferente do bem que o outro concebe. Porque o senso de justiça de cada um é medido, é determinado, de acordo com a sua capacidade, com a sua bagagem. Ninguém vê a vida ao lado do outro, dividindo a visão. A visão, ela é individual. Ponto. Por isso é que eu costumo brincar dizendo, nosso assunto é desencarnação. Desencarna 2 pombinhos, 2 almas gêmeas. Vão fazer uma viagem, compram passagem, 2 passagens, casal, viajam de mãos dadas, apaixonados, românticos, em direção de Cuba. Eis que Triângulo das Bermudas, passa por lá, Gino? Some o avião, passa, né? O Gino já confirmou que passa para a região dos Triângulos das Bermudas. Costuma desaparecer avião lá, né? São as histórias. Bom, aí o avião, ele é pulverizado, seja o que for. Vai acontecer uma desencarnação. Eu quero que desencarne todo mundo. Para dar liga na conversa, né? Aí desencarna os 2 pombinhos. Chega no mesmo instante, tá, Gino? Explosão. Os 2 desencarnam, naquela hora. A chegada no mundo espiritual, os 2 não estarão de mãozinhas dadas. Casal perto, para, gente, agora que está junto. Hein? Desencarna cada um, embora no momento certo, no mesmo momento, no mesmo lugar, as mesmas condições, mas a chegada do mundo espiritual é diferente, porque cada um tem um peso diferente. Cada um tem uma história diferente, cada um encara diferente a vida. Pegaram lá onde que a gente quer dizer? Quer trabalhar? Por isso, não adianta pensar que você vê a vida como o outro vê. Vocês podem estar assistindo a mesma cena, mas cada um interpreta diferente. A reação é diferente, o sentimento, as emoções são diferentes. Então, é necessário que nós entendamos isso, porque o Paulo está dizendo sobre a necessidade de gravitar em torno de um núcleo divino. Que núcleo divino é esse? É esse que tu está se deparando com ele a cada instante. Sendo convidado a vibrar nessa luz em todos os instantes. A vida o tempo todo está dizendo assim, no simbolismo da voz incomparável, incompassiva do Mestre, compassiva do Mestre. Vinde a mim. Vinde a mim. O tempo todo a vida está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. Para muitos é um convite de religião. Tem gente que nos contesta. Até o que a gente faz. O espiritismo de vocês é muito igrejeiro. Eu falei assim, Jesus, de vez em quando é mesmo, né? A gente tem um pezinho lá. Mas esse evangelho que a gente trabalha aqui é o evangelho da ciência. É a ciência operacionalizando o nosso psiquismo. Não é um projeto religioso de fora para dentro. Isso é uma metodologia de educação. Esse evangelho aqui ele tem que ser trabalhado de dentro para fora. Então você trabalha alguns conceitos, mas o grande lance é você sair daqui e movimentar com esses conceitos, para você verificar se tem a ver ou não com você. Ponto. Agora. Para ser mais prático, a gente fica aqui 1 hora e 20 conversando sobre o evangelho.
Essa reunião, em determinado momento, ela pode ficar cansativa para uns. Nesse momento que está assim, um assunto assim, meio lesco-lesco, o outro está vibrando. Aí daqui a pouco, esse que estava assim achando a reunião, ele já começa a se interessar. O outro que estava todo empolgado, ele já costuma até viajar, está pensando o que está acontecendo lá na rua. Tem momentos que essa reunião nos chama atenção, tem momentos que essa reunião nos estimula, tem momentos que essa reunião nos causa até pânico. Desagravo. Tem momentos que essa reunião constrange. Ou seja, acontece aqui uma série de situações, de procedimentos didáticos, que objetivam que nós possamos recolher alguma coisa. Alguma coisa só. Costuma uma palavrinha ser suficiente para a gente sair daqui concebido pelo Espírito Verdade. Foi aquele momento que a tua alma estava virgem. Ai, Casalberto, a virgindade é o símbolo da pureza psíquica. Pegaram lá? Pureza psíquica. É quando o seu espelho fica pronto para refletir luz que vem do alto. É o suficiente para conceber todo um projeto de vida que você está procurando há tanto tempo. Costuma uma reunião, achei. Uma reunião. Só que o que se achou, na realidade, é uma sementinha, é síntese. Que ela vai começar a fertilizar dentro de você e você vai ter que fazer uma análise dessa síntese. Você vai ter que começar a perceber o que ela te propõe. Então, uma sementinha é o suficiente para mudar todo um contexto, toda uma direção evolutiva. O indivíduo entrou numa reunião espírita aqui, tem 2, 3 mil anos que os amigos espirituais que o tutelam estão aguardando este momento. Pegou? Lembram da história de Paulo de Tarso? Vamos por exemplo. Paulo de Tarso, campeão do Evangelho, daqueles que mais foram produtivos na divulgação da mensagem. Ele era o maior perseguidor do cristianismo naquela época. O doutor Saulo de Tarso. Mas o processo de perseguição que ele empreendeu era o salário que ele estava colhendo. O salário da morte. Porque, na realidade, ele defendia uma causa sem compreender essa causa. Ele defendia o judaísmo porque o cristianismo, as propostas de Jesus, batiam em tese de frente com as concepções do judaísmo. Para eles, a doutrina deles era suficiente. Jesus chega e diz assim, que está tudo certo na doutrina deles, mas era necessário que eles colocassem em prática. Meu amigo, pensa bem você falando isso para um sacerdote. Jesus falou para eles assim, vocês são túmulos caiados. Vocês falam e não fazem. Pensa aí. Aí Jesus começa a fazer curas, promover a vida, cuidando dos abandonados. O que a proposta dos 10 mandamentos, todo o contexto da Torá, oferecida por Moisés, o legislador, para o povo judeu. E eles não conseguiram ir nessa essência. Eles fizeram de uma mensagem práticas exteriores, como nós religiosos fazemos ainda. Viemos para o centro espírita para tentar resolver problema material. Não se preocupem. Continue buscando. Aí eu venho aqui porque aqui eu vou fazer prece, porque eu estou sem dinheiro, eu estou sem emprego, meu casamento foi para o beleléu, meu filho está obsediado, minha vizinha não dá sossego. Ai, meu Deus, eu tenho que ter solução. Eu estou doente, eu estou com câncer, eu estou com AIDS, teve uma desencarnação. Vamos criar painéis para dizer um pouquinho dos painéis que nós temos que resolver. E muitas vezes a gente vem aqui, se coloca de joelhos, ninguém está vendo, mas eu me coloco de joelho e falo assim, Jesus, pelo amor de Deus, resolve para mim. Está errado? Não. É legítimo.
pedido é justo, é legítimo, repetindo. Foi Jesus quem falou. Pedi e obtereis. Então, se a gente está pedindo coisa material, costuma os espíritos nos ajudar nas coisas materiais. Mas não é para a gente ganhar na Mega Sena. De repente, costuma ser um salvo-conduto ali para amenizar um pouco o drama. Porque eles estão vendo que nós estamos buscando. Melhor, muito melhor do que não buscar. Do que dar um tiro no ouvido. Do que abortar. Do que promover a eutanásia. Do que tirar uma vida. É muito melhor a gente estar no templo. Como crianças. Porque eles sabem que nós vamos começar a despertar. Porque o salário do pecado é a morte. Nós estamos aqui, nós estamos sendo remunerados com a morte. Porque nós nos tornamos escravos daquilo que foi concupiscência lá atrás. Daquilo que nós favorecemos como desvios de rota. E por isso nós estamos pagando hoje. Não é porque alguém mandou a conta. É porque eu escrevi no livro da vida responsabilidade. O livre-arbítrio, a liberdade de consciência é nos outorgada pelo Senhor à medida em que a gente começou a despertar. Agora, a liberdade de cada um é medida, repetindo, conforme a sua concepção de vida. Nós não podemos pagar um preço de algo que nós desconhecemos. Mas se conhece, a responsabilidade é agravada. Uma coisa é eu me complicar com 1. A outra coisa é eu me complicar com 10. Pegaram aí? Uma coisa é eu fazer sem saber. A outra coisa é a consciência já dizendo menos. E a gente continua indiferente ou rebelde. O salário é alto. A cobrança é muito dolorosa. É uma forma que a providência divina nos oferece para que a gente possa reparar o dano. Por que uma criança reencarna com hidrocefalia? Vocês já pararam para perguntar para vocês mesmos? Por que uma criança tem uma doença dolorosa com tenra idade? Surdas, cegas. Por que uma criança fica paraplégica? Já parar para pensar? Por que o autismo? Por quê? Deus está punindo crianças indefesas? São espíritos que trazem marcas profundas, marcas dolorosas e profundas das escolhas do passado. Eu estou falando da criança porque a criança mexe com a gente. Não é verdade? Vocês devem ter visto que circulou por aí, porque hoje em dia o que circula, eu fico prestando atenção ao povo que mexe com o WhatsApp. Vamos brincar um pouquinho? Porque falar de WhatsApp para muita gente é brincadeira, né? A gente fica vendo aqui a turma que fica postando as coisas. É tão legal, né? Porque eu acho que um quer ser mais rápido que o outro. Porque, na realidade, o que chegar de postagem no seu WhatsApp pode saber que já circularizou o mundo inteiro. Só fica a disputa é quem manda primeiro, né? Aí daqui a pouco você recebe a mesma postagem 780 vezes. Mas de vez em quando até aparecem umas coisas interessantes. A Maria é complexa, né? Aí apareceu um vídeo essa semana de uma reportagem de um acidente que aconteceu no sul de Minas, em que o carro capotou, a mãe desencarnou, e uma criança de 4 anos, que estava na cadeirinha, presa no cinto de segurança, sofreu apenas algumas escoriações. O carro ficou destruído. E esse acidente aconteceu no início da noite. E foi o dia que mais fez frio naquela região, que eu não vou citar qual é, porque não vem ao caso. Essa criança ficou uma noite inteira ao relento, com a temperatura quase a 1 grau. 1 grau. O que aconteceu?
No dia seguinte, circunstancialmente, localizaram o carro, né? Aí chamaram a polícia. Quando chegaram lá, a criança, o guarda da polícia rodoviária, já logo pressupôs que a criança podia estar entrando até num processo de hipotermia, né? etc, etc. Ele colocou a criança no colo, tal, aqueceu, levou. Tal. Resumindo a ópera, essa criança então disse, querendo saber, cadê os irmãozinhos dela que estavam com ela. Aí o guarda, que irmãozinhos? Ah, é o João Gabriel e o Mateus. Menina de 4 anos. João Gabriel e Mateus. Você viu, Dorinha? Aí, pois é. Aí, não tinha nem João Gabriel e muito menos Mateus. Ela não tinha irmão. E o acidente, quando aconteceu, só estava aquela criança e a mãe que veio a falecer. Então o guarda depois dá um depoimento para a central de televisão afirmando que em 30 anos, 20 anos de polícia, ele já viu N situações e aquela situação é uma situação que caracterizava um milagre. Porque pelo horário do acidente, né, pelo período que essa criança ficou a madrugada inteira com a temperatura que estava, ela foi aquecida por alguma coisa de muito especial. Era a presença dos espíritos amparando aquela criança. Ponto. Aquela criança foi protegida porque não era o momento dela desencarnar. E aquela história era uma história que iria multiplicar, ia bater na televisão, né, nos endereços de milhões de pessoas que ficaram sabendo daquela notícia. Porque assim a espiritualidade vai mostrando o tempo todo para nós sobre essa realidade do mundo espiritual. O tempo todo nós estamos sendo chamados para verificar que existe algo que é até então inexplicado, inexplicável. E nós que estamos na doutrina espírita, não somos nenhum de nós somos privilegiados. Mas eu pergunto para vocês, por que apenas alguns milhões, eu vou falar no pejorativo aqui, né? No diminutivo, alguns milhõezinhos de pessoas, porque a gente, né, tem um povo que é empolgado, né? Tem aqui no Brasil, assim, mais ou menos quase 20 milhões de espíritas, né? O povo fala com a boca cheia, né? Como se isso foi 20 milhõezinhos de espíritos, ou de espíritas. Qual que é a população do globo, Nicolau? 7 bi. Percentualmente, faz a conta para mim. 20 milhões em 7 bi. Responde rápido. Olha o percentual. Por que nós fazemos parte desse percentualzinho diante de tanta gente? Nós estamos aqui estudando o salário da morte, ou o salário do pecado. É a morte. Eu citei o capítulo 8, 34, versículo de João, porque quem comete pecado é servo do pecado. Então nós estamos falando de salário, nós estamos falando de pecado, nós estamos falando de ser servo. E eu citei anteriormente Maria Santíssima se colocando como serva do Senhor. Aí ao mesmo tempo aqui o Paulo de Tarso falando sobre gravitar em torno da unidade divina. Pegaram? Agora vamos juntar tudo para dizer o seguinte: quando nós gravitamos pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, obviamente por redundância, ou por consequência, as nossas atitudes em torno da luz, nós estamos como que garantindo uma condição de vida melhor. Aonde a dor passa a ter uma outra conotação. Nós não vamos deixar de ter a dor. Quem sabe até vamos com isso adquirir até facilidade com o doutor. Mas a dor faz parte. O Casalberto, então eu vou vir ao centro espírita, não posso pedir para Jesus tirar a dor fora? Você pode. É lógico, é um direito inalienável se eu pedir para Jesus tirar a dor. Mas eu queria te contar só uma coisa. Ele não falou que ia tirar a dor. Mas ele falou que ia dar um alívio para você. Ah, aquele remedinho? Não. Observem bem que extraordinário. Ele falou assim, no capítulo 11 de Mateus, no versículo 28. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Certo? Mas antes disso, ele disse assim: vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por isso é que ele falou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Espera aí, afinal de contas, ele tira ou não tira? Por que ele só alivia? Porque ele chama a gente e não resolve tudo. Porque ele está dizendo: aprendei de mim. Então ele se coloca na condição de um professor. E o professor não pode tirar a lição do aluno. Ele não pode tirar a matéria. Não é isso, Dora? A Dora é uma representante das sacerdotes de Maria Santíssima. Ela é professora. Tem só 400 filhos de Maria. Olha que bênção. Dora, não esqueça de nós nas regiões superiores, porque essa sacerdote deve estar resplandecendo luz. 400 meninos. Olha que bênção. Lá no Japão é a profissão reverenciada. Você sabe que, eu conto sempre isso, lá no Japão, o único membro da sociedade que não tem que fazer reverência para o imperador é o professor. Sabia disso? Vocês sabiam disso? A senhora sabia? Só o professor. Sabe por quê? Porque um dia o imperador falou: se não tiver professor, não tem imperador. Pegaram lá? Então, nós estamos aqui matriculados nessa escola. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Se Jesus for tirar a capa dos desafios, você vai aprender como? Agora eu vou perguntar, só para passar a palavra para Denise, que eu já vi que ela está aflita ali. E Jesus alivia. Eu pergunto para vocês, sem os óbices, sem as dificuldades, sem a doença, sem a ausência, sem a carência, enfim, sem a enxaqueca, sem a unha encravada. Eu tinha vindo à reunião no Centro Espírita numa quinta-feira, com essa Belo Horizonte, fazendo frio. Olha que bênção, quanto tempo que não faz frio em Belo Horizonte? Eu estaria possivelmente em casa, não é? Ah não, Carlos Alberto, eu vim porque eu vim para estudar. Graças a Deus, eu também vim para estudar. Mas tudo começou com muita dor. Porque senão a gente podia estar passeando no mundo até hoje. Denise, a palavra é sua. Tem duas perguntas aqui. Vou começar pelo nosso querido irmão Homero Moura, de São Paulo. Ele diz: seria a adoção de dogmas responsável por pecados gerados pela ignorância da verdade? Ou seja, achamos que estamos certos e que Deus está conosco porque certa religião nos conduz a isso? A gente tem que pensar no dogma religioso como preceitos que determinam regras e muitas delas inexplicáveis. É uma faceta do domínio. Né? Nós trabalhamos durante muito tempo com uma fé que era arrimada no medo. As religiões propunham práticas e que, na realidade, se não fossem operacionalizadas, trariam para nós muitas dificuldades. Então, ao longo do tempo, isso começou a se tornar um verdadeiro mercado. Eu procuro Deus para que Deus me livre. Não é? Eu procuro a religião para que o meu drama se amenize. Aí, dentro desses movimentos, começou a fazer uma relação de uma troca que atendesse, inclusive, aos interesses políticos e religiosos da igreja, que se misturou com a própria direção dos estados. Então, como precisava de dinheiro para manter, inclusive, a guerra, aí adotou-se algumas práticas que envolviam o próprio ouro como uma maneira de aproximar o povo da igreja e a igreja e o povo manter
uma condição materializada de um instituto que, na realidade, foi instituído por homens. Porque a religião pura e imaculada do Evangelho, como deixou registrado o apóstolo Tiago, a religião que Jesus propôs é de visitar os enfermos, é cuidar dos velhinhos abandonados, é tratar dos órfãos. Essa que é a religião. Fora isso, é invencionismo humano. Jesus não deixou nenhuma cartilha escrita. A única coisa que ele disse para nós é que nós prestássemos atenção nas revelações que já tinham chegado antes dele. Ele faz uma referência, por exemplo, à lei mosaica, dizendo: eu não vim destruir a lei. Ouçam, Moisés, eu vim aqui para dar cumprimento. Eu vim aqui colocar em prática. Por isso é que ele falou que os sacerdotes, os fariseus, eram túmulos caiados, eram raça de víboras. Esse foi o termo que Jesus utilizou com eles. E ele disse mais, ele falou assim: vós tendes por pai o diabo. Não se assustem, ele não era agressivo. Por quê? Porque os judeus, os hebreus, eles não eram descendentes de Caim? Caim matou Abel? Portanto, ele estava dizendo: por que Caim matou Abel? Vamos voltar ao Antigo Testamento, porque é símbolo, tá bom, gente? Não são duas figuras, não são duas personagens. Aliás, são duas figuras de linguagem, de imagem, é símbolo. Caim matou Abel porque Caim tinha inveja de Abel. Lembram do termo inveja? Por que nós alimentamos a inveja? Pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho e pela nossa incompetência. Pegaram? Ciúme. Por que ciúme? Porque você quer para você, não é? Aí você tem ciúme porque você não admite as aquisições dos outros. Pegaram aí? Então, esses princípios, eles são os norteadores da queda. Pegaram lá? Então, quando o Senhor da vida, que é Jesus, encarna na terra, ele vem iniciar um momento histórico extraordinário. É aquele momento que ele está dizendo: a partir de agora, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai, ele falou para os judeus, é fazer a obra dele. E qual é a vontade divina? Não é o amor? O que sustenta o universo? Pegaram lá? Tudo que estiver em dissonância do amor é obra da queda, do erro. E o salário é a dificuldade. Por isso é que nós estamos reencarnados hoje, vivendo muitas augúrias. Complexo falar isso. Mas todos os problemas que batem na nossa porta, eles não chegaram porque o carteiro errou o endereço. Mas assim, chega direitinho, no lugar certo, no momento oportuno. Alguém pode até receber a carta e te entregar, mas ela é sua. Ela está com o seu nome. O problema bateu, o telefone chegou. Se chegou para você, não vira as costas, não. Fala, Denise. Ainda dentro disso que você está falando, o nosso querido irmão Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, ele pergunta: o espírito condicionado demasiadamente no sistema social, nos louros de suas vantagens e privilégios,
envaidecido pode ter maior dificuldade de se readaptar no mundo espiritual? Sem dúvida alguma. A maioria dos homens desencarnam em situações de muitas dificuldades. A maioria. Nós temos uma obra psicografada por Chico Xavier intitulada Os Mensageiros, que é uma obra que relata casos de espíritas, de médiuns desencarnados. André Luiz faz uma entrevista com vários deles e fica patente o discurso. A maioria dos médiuns volta para o mundo espiritual falidos. A maioria. Porque quando aqui temos os recursos, temos as oportunidades, a nossa tendência ainda é de, como dizia o meu querido amigo Honório Abreu, sofisticar para não mudar. Anota isso, viu, Nicolau? Sofisticar para não mudar. Nós criamos sistemas para favorecer o status quo, a condição de regalia. Eu não gosto de nominar, porque a nossa reunião ela não pode ser pessoalizada. Mas observem o que acontece no nosso país atualmente. É um grande aprendizado para os brasileiros. Existe uma série de personalidades que estão envolvidos em delações, que estão com os nomes sendo discutidos na imprensa, e a gente observa que é raro você encontrar alguém que diz assim: já que estão colocando a minha moral em dúvida, o meu cargo, por exemplo, público, de muita responsabilidade, então eu abro mão desse cargo, coloco a minha vida, abro as minhas contas bancárias, renuncio à minha situação, até que realmente provem que eu cometi um crime. Mas não. A luta é para não perder a posição. Então imaginem uma coisa, como isso é complexo. O poder público, as pessoas estão lá ocupando cargos para representar uma população. Esta população deixa claramente a sua insatisfação. Se houvesse realmente um compromisso que esses cargos obrigam, para que esses indivíduos se voltassem para a população, a primeira atitude seria de dizer assim: então eu vou tirar, vou pegar meu boné, vou embora. Mas não. O que a gente vê? Um plano estratégico de sofisticação jurídica e política para que mantenha a condição ali que blinda as pessoas para que elas não sejam verificadas. Vamos sair da análise lá de fora? Porque ela por si só já é extremamente desagradável. Vamos falar da nossa condição diante dos nossos limites. Todo movimento que nós fizermos para não admitir, para não se curvar diante da evidência de uma lei que se manifesta, que se chama consciência, nós estamos criando impedimentos para que possamos nos ajustar naquilo que há desajustes. E ajustar imputa para nós uma obrigação que vem por consequência, que se chama reparação. É mais fácil a gente falar assim: não vamos conversar disso não.
mais fácil é empurrar o problema para depois. É muito mais cômodo a gente continuar sem o enfrentamento devido. E isso tudo nós estamos dando um atestado, portanto, de incompetência psicológica, de incapacidade de realizar, de operar de uma forma que a gente possa resolver as questões. Ficou claro? Então, a pergunta anterior foi sobre dogma. Aquilo que imputa, que não se explica e tem que seguir. A outra questão que foi colocada aqui para nós é de um sistema que é instaurado por nós outros, que vai automaticamente nos trazer prejuízo um tempo. Porque nós citamos o Evangelho, nada que está oculto vai ficar oculto. Uma hora vem à tona. O nosso tema, ele tem a ver com a desencarnação. Tem a ver com a questão temporal, com a questão espacial, com as questões eternas. Então, já que a palavra eterna nos traz uma ideia de ausência de princípio e de fim, é eterno. Existem dificuldades que o indivíduo encontra no além-túmulo que imputa problemas que passam a ter uma característica de eternidade. Eu vou explicar. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É uma expressão usada por Jesus. O fogo eterno. São expressões. Fogo eterno. Qual que é a ideia do fogo? Qual que é a ideia do fogo? Pode falar, gente, não é prova do Enem. Olha, tem um fogo que é uma alegria quando tu coloca a sopa para esquentar, meu amigo. Ai, que alegria, quando você está com fome. Casalberto, eu não gosto de sopa. Tá bom, o caviar, o que seja. Eu vou na sopa. Hein? Porque idoso toma papinha. Né, Dora? A gente vai na papinha. Então, você está com fome, tem coisa mais gostosa que você usar o fogo para esquentar? Hein? Você fazer olha, depois da reunião, quer ver como é que... Olha, quer ver uma manifestação de espírito trevoso que sou eu? No meio da reunião, você fala em comida, o indivíduo veio do serviço, ele está azul de fome. Aí eu começo a falar de comida, hein? Imaginou se tu chegando em casa, olha, fazendo aquele mexidão, sobrou o angu do almoço, você joga o ovo na frigideira, hein? Coloca um alhozinho, uma pimentinha, joga o angu, faz o arrozinho. Se tiver um chuchuzinho, hein? Que coisa de mineiro, para dar aquela, né? Tornar a comida um tanto quanto mais liquefeita, hein? Aí depois você joga um pouquinho de arroz, o feijãozinho batido, Jesus, cebolinha verde no final. My God, hein? Este é o mexidão. 10 horas da noite, vai engordar, não tem jeito. Esquece o médico, a dieta, hein? Mas tem o fogo. O fogo que aquece. Eu tenho um prazer de falar do fogo do saber. O fogo do saber. Essa chama ela não pode apagar jamais. Não permita que a chama do saber diminua. Busque, alimente-se dela. Mas existe o fogo que purifica. O fogo que purifica. Existe o fogo devastador. A nossa amiga moderadora Cleusa, que nós temos a alegria de ser amigo dela, conversamos quase que diariamente. Ela estava ajudando como voluntária no incêndio que aconteceu a 40 quilômetros da casa dela, na cidade de Leiria, devastando as terras portuguesas. Ela estava lá como voluntário. Quantas pessoas morreram? Não é simples, não. Não é simples, não. Então existe esse fogo devastador. Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele fala que o pai é o dono, é o pomicultor, é o dono da vinha.
Jesus se intitula a videira. E ele fala que os discípulos, ou aqueles que o seguem, são os ramos dessa videira. Olha que interessante. Os ramos da videira. O ramo que não a vara que não estiver na videira vai secar. Aí ele diz: e o que vai acontecer com essa vara seca? Ela vai ter que ser atirada no fogo. O fogo que vai queimá-la para que ela tenha uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse sentido do fogo. O fogo que transforma. João Batista, historicamente, representa um batismo, que é o batismo da água. A água da renovação, da reencarnação. Olha que interessante. O nosso corpo, 70% de água. Olha o nosso planeta. Então nós temos que mergulhar no líquido amniótico para recomeçar em novas bases, esquecendo o passado, mas lidando com ele o tempo todo pelas manifestações que ele enseja, as tendências, a memória, os sentimentos, a maneira de ver a vida, que todos nós trazemos de outras existências. Mas você não sabe quem você foi, porque não é interessante saber personas, e muito menos com quem que você conviveu. Não há essa necessidade. A doutrina espírita respalda para nós um fato, que esta que é sua mãe, este que é seu pai, seus irmãos, cônjuges, são almas que já fizeram parte da tua história, como você fez parte da história delas. Isso é fato. A vida é encontro, reencontros, e diz Emmanuel que não sejam desencontros. Porque quando tem desencontro, deliberadamente forçado por nós, esses desencontros amanhã terão que se transformar em reencontros, para que seja daí oportunizado um entrelaçamento de virtudes, de emoções, de sentimentos que libertem os seres. Então, devemos reconciliar com os adversários enquanto estamos caminhando com eles, para que amanhã eles não nos entreguem ao juiz. Não é o juiz daqui não, porque o juiz daqui costuma ajustar. É o juiz divino. E o juiz não nos trancafie. E presos tenhamos que passar por muitas dificuldades. Então, o fogo de Jesus é o batismo da transformação. O batismo de João Batista, da renovação, é aquela renovação que nós vamos incutir do comportamento que vai mudar, do hábito que vai se instaurar. Isso é educação. Então a educação é um mecanismo que vem de fora para dentro. Agora, a transformação do fogo é o que vem de dentro para fora, que é o que o Evangelho propõe. Por isso, amigos, aqueles que acham que nós trabalhamos aqui com o Evangelho de fora para dentro, estão enganados. Por isso é que temos aqui a conversa sobre a ciência do Evangelho, que é de dentro para fora. Não adianta esperar que venha de fora. É competência de cada um de nós aprender a sentir, emocionar, raciocinar, espiritualizar, qualificar, engrandecer e se libertar. Para isso nós temos um só guia, que é modelo, que é Jesus. Não busque referência em homens, porque os homens se encantam, saltam, mas costumam cair, porque é da natureza humana. Não queiram eleger mitos encarnados, mitos desencarnados. Observem os espíritos como eles se calam. O tempo todo eles ficam falando para a gente. Fala de Jesus,
Conta a história de Jesus. Mas e você, o que você fez? Nada fiz. Não, você tem uma história tão rica. Bobagem sua. Aliás, falar que as pessoas têm um grande currículo só traz constrangimento. Felicidade é para os vaidosos. Para os espíritos que estão se despertando, é constrangimento. Vocês sabem que muitos papas, muitos seres que foram canonizados na Terra, no mundo espiritual carregam esse estigma, porque foram canonizados por políticos. Muitos foram canonizados porque realmente foram almas diferenciadas. Mas a grande galeria foi porque apenas teve um título de sacerdote, inclusive de papas. O que não necessariamente o título define o engrandecimento da alma. Porque as almas realmente que já atingiram postos superiores, a maioria delas renunciaram aos cargos da terra. E um dos grandes exemplos nós vamos encontrar na história da Úmbria do século XI e do século XII. Daquele que reencarnou novamente como discípulo de Jesus, a representá-lo. João o Evangelista volta para nos encantar com a poesia da pobreza. E aqui nos referimos a Francisco de Assis. O salário dele era da vida eterna, não era salário da morte. Pegaram lá? Por isso, o assunto é amplo. E a nossa pretensão era de chegar na questão 154, mas o tempo não vai permitir. Eu vou apenas enunciá-la. É dolorosa a separação da alma e do corpo? É o nosso tema. Hoje eu conversava com um amigo, eu falei para ele, poxa, como é complexo falar do tema. Porque aqui o tema principal das nossas confraternização é um só. É falar da necessidade do momento. E quem faz o tema são vocês. Porque os espíritos, quando acolhem cada um de nós, eles vão diagnosticando, eles vão computando todas as necessidades que nós trazemos. Porque eles estão aqui em nome daquele que diz, vinde a mim. E se o convite foi, vinde a mim, compete ao anfitrião acolher e dar o melhor para aqueles que nós recebemos em nossas casas, não é verdade? Então, cada um de nós aqui é atendido de alguma sorte. O tema suscita reflexões que abrem para nós todo um contexto que foi falado aqui. Como é simples? É dolorosa a separação da alma e do corpo? É ou não é? É ou não é dolorosa a separação da alma e do corpo? Caso aberto, eu não morri ainda, eu não sei. É dolorosa ou não a separação da alma e do corpo? É? Ou não é? Mas peraí, ou é ou deixa de é. Desçam do muro. Como diz Paulo, né? Essa história de morno não funciona. Ou é quente ou é frio. Fala, Denise. A Denise responde. Ela é mais competente. Eu fui montando uma pergunta aqui na minha cabeça diante do que cada um falou. Da questão que me chamou mais atenção foi do Rodrigo falar do fogo do sofrimento. Porque nesse processo de transformação, a gente mexe em muitas questões internas. Num princípio, esse fogo que é transformador, que é renovador, ele pode ser um sofrimento? Diante do que o Rodrigo falou? Inicialmente, ele não é um sofrimento, já que somos tão relutantes em enxergar a verdade, em enxergar aquilo que realmente devemos mudar? O que vocês acham, gente? Quem quer responder a Denise? Quer, Rodrigo? Passa para o Rodrigo. Ele quer. Responde para nós. Hein? Quer não? Vamos ouvir o Nicolau. Eu acho que o fogo pode ser.
para mim. Passa para ele aí para mim. Vamos lá. Eu acho que o fogo pode ser sofrimento, sim. Fazer o novo. Tudo que é novo gera resistência, gera uma abertura por parte de cada um de nós. Então eu acho que isso pode gerar sofrimento, sim. Mas você acha que o fogo ele vem para domar paixão, é isso? Não, domar paixão não. Eu acho que é uma transformação. E como qualquer mudança na vida de uma pessoa, pode gerar sofrimento. Pelo menos eu acho que Quem mais? Quem quer falar? Passa para a Dora aqui. Pega ali para mim, Rodrigo. Rápido. Dora, quero ouvir a Dora. A Dora é a sacerdote luminosa das crianças. Ela Não me faça queimar no fogo. Ela é abençoada por Meimei. Continue. Carlos Alberto, são tantas questões, né, que a gente pode refletir, mas tem essas questões aí mesmo, dessa dor porque a gente desconhece. Tem esse sofrimento porque há resistência. Mas, assim, pela nossa infantilidade, né, ou pelo menos pela maioria das pessoas, há uma dor, sim, nessa transformação. Até a gente amadurecer e compreender melhor os desígnios. E o que você acha que é felicidade? Vocês estão falando da dor. Felicidade. Eu quero ouvir sobre a felicidade. Essa compreensão maior da vida, esse olhar diferenciado que a gente não consegue ter para as questões que nós mesmos escolhemos quando aqui aportamos. Então você acha que a felicidade ela tem a ver com a maneira de ver a vida? Sim, eu acho. Um dos pontos, né? Claro que tem N possibilidades aí, mas é uma das formas, sim, de ter tranquilidade, de ter paz. O que você acha de levar uma redação para os meninos segunda-feira? O que é felicidade? O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Não. Não? Não mesmo? Questão 920, Livro dos Espíritos. Não. Está certo, Rodrigo. Não. Ele, convicto. Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. A dor é um buril, diz Emmanuel. A dor é um buril de luz. O buril dá forma ao mármore que não tem forma, a pedra que não tem forma. Ele vai dar forma. A dor funciona para impulsionar o ser para que ele possa gravitar em torno da unidade divina. Animal não tem livre-arbítrio. Animal sente dor, não sente? O animal sente dor. A dor no animal não tem função moral. A dor no animal tem função evolutiva. Auxilia no processo da sensibilização dele. Ok? A dor no homem tem a função física, mas o objetivo dela é atingir o moral. Então a dor preconiza um estado diferenciado de ver a vida. A dor, não existe medidor de dor, porque cada um tem a sua própria dor, dimensiona a dor, diminui ou aumenta a dor. Vocês já viram mulher enfrentando a dor?
Vocês já viram o homem quando fica gripado? SAMU. Reserva um apartamento no CTI, porque está gripado. Não é assim? Mas de vez em quando tem que tomar umas injeçãozinhas, as mulheres também, né? Pois é. Mas eu quero dizer o seguinte: a dor, então, ela tem essa função de impulsionar a evolução. Mas a partir do momento em que o indivíduo se propõe a caminhar, ele vai caminhar para procurar diminuir a dor. Então, certa feita, o Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, disse que a dor não foi inventada por Deus. Quem inventou a dor foram os homens. Porque se fosse Deus que tivesse inventado a dor, Deus não ia autorizar que o homem encontrasse o analgésico, o anestésico. Então o homem criou a dificuldade. Compete a ele minimizar a dificuldade até acabar com ela. Então, no primeiro momento, a dor impulsiona. Mas a partir do momento em que o espírito compreende a função da dor, a dor perde o sentido. Ela vai continuar existindo, mas não com aquela conotação que ela tinha antes. O companheiro hoje está sendo tratado na casa espírita. Tratado pelo médico lá fora. Viu, gente? Tratamento na casa espírita é complementar. Viu, gente? O sacerdote é o médico. Não substitua, não. Mas ele está aqui, ele chegou aqui por causa... Eu atendi um caso extraordinário. Uma senhora chegou aqui e ela me procurou no atendimento fraterno. Ela falou assim: olha, é o último lugar que eu vou procurar, porque eu já estou quase apelando para coisas desagradáveis. Eu tenho uma dor de cabeça que médico nenhum resolve. Tem 30 anos que a minha cabeça me enlouquece de dor. Esse espiritismo tem que dar jeito na minha dor de cabeça, porque senão eu vou suicidar. Eu falei assim: Jesus, pelo amor de Deus, Jesus. Eu olhei para ela e falei assim: meu Deus, imaginei, a gente tem uma dorzinha de cabeça, né? Vai até para o CTI, há 30 anos que ela tem uma dor enlouquecedora. Começou a assistir a reunião. E eu estou assim: o doutor Bezerra, o negócio dela é dor de cabeça. Eu olhava para ela, eu lembrava da dor de cabeça. Doutor Bezerra, o senhor dá um jeitinho. Não é que... Eu vi que o semblante dela foi mudando, mas eu não tive coragem de perguntar para não me decepcionar sobre a dor de cabeça dela. Passou um tempo, foi por mais de um ano depois, um dia ela chegou perto de mim, mas era outra pessoa. E ela disse assim: olha, os seus espíritos são fortes. Eu falei assim: forte? Por quê? Não vou suicidar mais. Eu falei assim: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E a dor de cabeça? Continua, mas melhorou. Já não me deixa naquele estado de loucura que eu ficava. Mas você sabe que eu quero te falar uma coisa, agora sem brincadeira. Hoje eu tenho convicção que eu ainda preciso dessa dor de cabeça, porque eu ainda estou oscilando na questão de vir ou não vir. E eu tenho convicção de que quando eu fincar o pé nessa doutrina, a dor de cabeça vai sumir. Eu ouvi esse testemunho, gente. Eu não esqueço, porque ele teve uma circunstância, uma importância tão peculiar, porque eu conheci o drama dessa pessoa. Eu estou contando aqui de uma forma até cômica. Até que, passado uns 10 anos, um dia ela me procurou me falando: bendita dor de cabeça. É uma das tarefeiras mais nobres que eu conheci na doutrina espírita. E ela concluiu dizendo: só quando eu adquiri a convicção de que a doutrina era minha vida, é que essa dor de cabeça passou. Passou um tempo,
um dia, numa reunião mediúnica, o médium que compunha a nossa equipe, ele trouxe uma comunicação que elucidou todo o procedimento. Essa companheira, no passado, ela foi uma sinhazinha, trocando em miúdos. E aconteceu um fato que marcou profundamente a trajetória dela nessa encarnação, quando ela era possuidora de muitas terras e tinha muitos escravos. Foi que um dos escravos entrou lá no reservatório, lá no lugar na despensa, e ele roubou 1 quilo de fubá. E esse ato foi delatado, não é? Alguém contou e isso chegou para ela, e ela mandou que o feitor pegasse esse escravo e desse nele uma surra, para que ficasse como exemplo, para que ninguém mais entrasse lá na despensa e roubasse qualquer coisa. Só que o que aconteceu? O feitor, além de lhe dar uma surra muito séria de chicote, ele colocou aqueles equipamentos que colocavam ferragens no crânio do escravo, que tinha 16 anos, alguma coisa assim. E a tortura foi tão exagerada que ele veio a desencarnar. E chegou no mundo espiritual com o crânio, com a região do crânio, obviamente no perispírito, extremamente lesado. E ele passou, então, depois de um determinado período, a cobrar, se sentindo a vítima, passou a cobrar essa atitude, tanto do feitor, quanto daquela que foi a que disparou o processo. E esse processo obsessivo, ele se estendeu por muito tempo. E ela foi resolvendo esta situação, porque um tempo depois ela reencarnou como escrava, que escrava descendente, não é, dos filhos dela, e como escrava ela recebeu aquele que foi a vítima naquela situação como filho. E o feitor veio como filho também, os dois gêmeos. E a história ali começou a ser resolvida na base de muitas dores. E assim aconteceu por mais uma encarnação, então foram mais 2 gerações, até que a história foi em tese resolvida. E ela já em tese, com uma situação mais ajustada com estes dois, tanto o feitor quanto aquele que tinha sido escravo e depois seu filho, ela pediu que a oportunidade foi concedida a ela de reencarnar e ser abraçada pela doutrina espírita, para que, através da doutrina espírita, ela pudesse cuidar dos filhos do Calvário de Jesus, já num outro sentido. Não naquele sentido de, em tese, pagamento de conta, mas já se libertando e transcendendo em bases de uma maternidade mais sublimada. Porque quem cuida dos filhos do Calvário se torna mães, se tornam pais, representantes do Senhor. E com um pedido que foi acolhido com muito carinho pelos benfeitores. Ela queria carregar na pele, no coração, a marca que foi implementada naquele escravo. E foi concedida a ela a bondosa dor chamada enxaqueca. Não se preocupe quem tem enxaqueca. Mas a enxaqueca dela foi um dos pontos fundamentais que marcaram definitivamente para ela a vinculação com a tarefa de servir ao próximo, gravitando o tempo todo em torno da unidade divina chamada amor.
Que Deus nos abençoe, para que a gente possa compreender que não temos felicidade plena na terra, mas que nós podemos fazer dos momentos felizes instantes que irrigam, que fertilizam, que inspiram a nossa trajetória diante de todas as dificuldades que fazem parte do nosso aprendizado. Agora fica claro para nós, à luz do Evangelho, que estudando e compreendendo, a dor toma uma outra dimensão. E nós poderemos um dia chegar até naquela condição de pedir ao Senhor que nos conceda a dor. Por enquanto, a dor que nos visita está sendo imputada pelas nossas atitudes do ontem. Então nós estamos trazendo como estigmas para que a gente possa ajustar. Mas um dia, as chagas serão referências de luz. Por isso, Francisco de Assis um dia pediu em oração ao Senhor. E o Senhor respondeu, dando a Francisco a hanseníase. Ele queria sentir a lepra, que ele tanto cuidou durante a vida. Para ele não bastava mais apenas cuidar da ferida dos outros. Ele amou tanto esses corações que ele pediu, ele queria sentir a mesma dor que eles. Ele queria se colocar como igual naquele sofrimento com aqueles corações. É a genuinidade da igualdade. É a manifestação sublime da fraternidade, da solidariedade. Por isso, fica para nós que o que a gente está fazendo ainda é muito pouco. Que nós sofisticamos muito mais para não fazer do que criamos sistemas para fazer. Saiamos de dentro de nós mesmos. E se nós praticamos o esporte do corpo, como diz André Luiz, por que não praticar o esporte do Evangelho, que é servir ao semelhante, sem a expectativa de qualquer prêmio, de qualquer retorno, amando, simplesmente amando. Que Deus nos abençoe e que possamos voltar para os nossos lares, levando essas reflexões e esse aprendizado, mas acima de tudo, levando como estímulo essa convivência espiritual com estes seres que nos tutelam, que amam a cada um de nós e que nos concedem tantas oportunidades, a começar pela família, a começar pela vida, pela mediunidade, pelas habilidades. São eles que nos patrocinam. Muito obrigado e assim nos despedimos. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Nós agradecemos a bela palestra.